E, finalmente, deslocou a mão na direção da última pilha. Em preparação para julgamento. 3 casos. Informou com a voz trêmula quando disse 3 e tossiu para disfarçar o medo. Os 3 casos que iam a julgamento precisavam de assistência imediata. Célia ficou apreensiva quando viu uma vermelhidão tomar conta do rosto de Rory, como se a doença cardíaca que atingira o pai dela fosse uma maldição da família e pudesse se manifestar 2 vezes no mesmo mês. Você está bem? Rory tossiu mais uma vez e recuperou a compostura. Estou. Vou encontrar um jeito de lidar com os casos ativos se você puder cuidar do resto. Célia assentiu, pegando o lote de casos que aguardavam decisão. Vou começar entrando em contato com estes clientes agora mesmo. Célia levou a pilha para sua mesa na recepção e começou a trabalhar. Com a porta da sala do seu pai fechada, Rory se sentou na cadeira dele e olhou para as pastas e para as 4 latas de Diet Coke vazias que alimentaram seu trabalho matinal. Em seguida, ligou o computador e procurou advogados criminalistas em Chicago dispostos a assumir os casos. Parte 5. Penitenciária de Stantonville, 15 de outubro de 2019. Forsix era seu alter ego. O apelido existia havia tanto tempo que ele não podia garantir que responderia se fosse chamado pelo nome verdadeiro. O apelido se originou do número que lhe fora atribuído na noite da sua chegada, estampado na parte de trás de seu macacão numa letra pesada e robusta, 12276594, dígito 6. Antes que os carcereiros soubessem o nome de um presidiário ou crime pelo qual ele fora condenado, sabiam o seu número. O dele fora reduzido aos 2 últimos dígitos da sequência. 46. 46, em inglês, que ao longo dos anos transformou-se naquilo que a maioria dos reclusos e alguns carcereiros desinformados acreditavam ser o seu sobrenome. 46. Ele entrou na biblioteca da prisão e acendeu as luzes. Era a sua casa dentro dos muros da prisão. 46 administrou o lugar por décadas. Nunca se interessou em levantar pesos e malhar o corpo. E juntar os animais no pátio e aliciá-los para a formação de gangues também era repulsivo. Em vez disso, encontrou a biblioteca. Fez amizade com um idoso sentenciado à prisão perpétua que cuidava do lugar e esperou sua vez. O sentenciado à prisão perpétua começou a respirar com dificuldade no inverno de 1989 e não chegou a ver a última década do século XX. Um carcereiro bateu nas grades da cela de 46 na manhã seguinte para lhe dizer que o velho tinha partido e ganhado liberdade condicional no céu. 46 agora passaria a ser o responsável pela administração da biblioteca. Não faça asneiras. Ele não faria. A biblioteca ficou sob seu controle durante 30 anos. No total, ele registrara 4 décadas no interior dela sem um único incidente. O histórico fora de série o tornara quase invisível, como os super-heróis que ele lia nas revistas de histórias em quadrinhos que conseguia ganhar todos os meses. Ele desprezava as revistas de histórias em quadrinhos e as novelas gráficas, mas mesmo assim fazia questão de lê-las. Dotavam-no de uma persona mais suave e o ajudavam a esconder os anseios que ainda assomavam em sua alma. Antes da cadeia, ele estabelecera sua vida ao redor do barato. A sensação que se apossava dele depois que passava algum tempo com as suas vítimas. O barato controlara sua mente e moldara sua existência. Era algo do qual ele nunca poderia escapar. Após sua captura, não teve outra escolha senão se adaptar à vida na prisão. O afastamento fora angustiante. Ansiava muito,
pela sensação de poder e domínio que o barato já lhe propiciara, pelo sentimento absurdo de integridade que desfrutava ao colocar o laço corrediço da tira de nylon ao redor do próprio pescoço e se oferecer à sedução da euforia que só as suas vítimas podiam proporcionar. Porém, depois que a vertigem do afastamento ficou para trás e ele se assentou em relação aos anos à sua frente, procurou outra coisa para preencher o vazio. Logo ficou evidente o que seria. O segredo que destruíra sua vida estava enterrado em algum lugar fora dos muros da prisão, e ele decidiu passar o último capítulo da sua existência desenterrando-o. Forsyth se sentou à sua mesa na frente da biblioteca. Somente nos Estados Unidos, um homem que matara tantas pessoas poderia ter essa liberdade. Uma mesa e toda uma biblioteca de prisão para administrar. Contudo, após tantas décadas naquele lugar, apenas poucos no interior conheciam a sua história. Um número ainda menor se importava. Seu anonimato era outra razão pela qual ele nunca corrigira ninguém que o chamava de Forsyth. Aquilo completava seu disfarce. O mundo apagara as luzes sobre ele anos atrás. Só recentemente a luz halógena do passado começara a piscar de volta à vida. Sozinho em sua biblioteca, abriu o Chicago Tribune e encontrou a manchete na página 2 do jornal. 40 anos depois do verão de 1979, o ladrão vai ser libertado. Seu olhar se fixou em seu antigo apelido, o ladrão. Não podia ignorar o que o título lhe causava, a torrente sutil de adrenalina que proporcionava. Porém, também tinha consciência do aspecto negativo de uma assinatura tão perfeita. Com certeza chamava a atenção e revolvia lembranças. À medida que as manchetes começaram a pipocar e os apresentadores na TV passaram a discutir o verão de 1979, ele precisaria encontrar uma maneira de evitar os manifestantes e escapar daqueles que planejavam assediá-lo e torturá-lo. Precisava apenas de uma pequena janela de anonimato após a soltura para completar sua jornada final. O planejamento para o qual dedicara sua vida na prisão. Era uma viagem por cujo embarque aguardara décadas e que totalmente acreditara que outros poderiam realizar por ele. Mas o ladrão era o único que poderia desenterrar a coisa que o assombrava, o segredo que o arruinara. Muitos anos depois do seu reinado de terror, suas vítimas permaneceram sem rosto e anônimas. Mesmo quando ele visitava as partes mais sombrias da mente e tentava evocar algo do barato que costumava alimentá-lo, tudo o que conseguia era se lembrar parcamente de alguma das mulheres. Estavam todas mortas, apagadas da sua memória pelo tempo e pela indiferença. Apenas uma permanecia cheia de vida na sua lembrança, nítida e presente como se 40 anos representassem apenas um piscar de olhos, uma mera batida do seu coração. Ela era a única que ele jamais poderia esquecer. Ela percorria seus pensamentos durante os dias tranquilos na biblioteca e frequentava seus sonhos quando ele dormia. Ela era a única da qual ele se lembrava. E a sua liberdade iminente representava uma oportunidade muito tardia para amarrar as pontas soltas com ela. Chicago, agosto de 1979. Ao lado de Catherine Blackwell, sua amiga Angela Mitchell assistia ao noticiário na TV. Na tela, uma repórter estava parada na frente de um beco escuro, enquanto o sol se punha na noite de verão. Algumas latas de lixo se achavam junto às cercas de arame e ervas daninhas brotavam nas fendas do calçamento irregular. Foi confirmado o desaparecimento de outra mulher, a repórter informou. Samantha Rogers, jovem de 22 anos de Lincoln Park, foi dada como desaparecida na terça-feira depois de faltar no trabalho.
As autoridades acreditam que ela é a 5ª vítima em uma série de desaparecimentos inexplicáveis que começaram na primeira semana de maio. A repórter caminhava ao longo da avenida. Alguns pedestres passavam por trás dela e encaravam a câmera com sorrisos estúpidos, alheios à tragédia que estava sendo relatada. Os desaparecimentos começaram em 2 de maio com o sumiço de Clarissa Manning. Desde então, outras 3 mulheres desapareceram nas ruas de Chicago. Nenhuma foi encontrada e a suspeita é de que os desaparecimentos estejam todos relacionados. Agora há o temor de que Samantha Rogers seja a última vítima de um predador que as autoridades estão chamando de o ladrão. O Departamento de Polícia de Chicago continua a alertar as mulheres jovens para não andarem sozinhas pelas ruas. As autoridades estão pedindo quaisquer pistas sobre o paradeiro das desaparecidas e criou um disque denúncia. E aí, está gostando dessa história? Então aproveita e deixa o seu like. Assim me ajuda a continuar trazendo mais leituras para vocês. E não se esquece de se inscrever para não perder nada. 5 mulheres em 3 meses, disse Catherine. Como a polícia não foi capaz de encontrar esse cara? Eles devem saber alguma coisa. Angela afirmou em voz baixa e controlada. Provavelmente estão escondendo os detalhes do público para não revelar o que sabem para esse cara. O marido de Angela entrou na sala, desligou a TV e a beijou de leve na testa. Vamos. O jantar está pronto. É terrível, Angela afirmou. O marido passou o braço em torno do seu ombro e a puxou para um abraço rápido. Ele inclinou a cabeça na direção da cozinha, fazendo contato visual com Catherine quando saiu da sala. Angela continuou a olhar para a tela apagada da TV. A reportagem ficou gravada na sua mente, uma pós-imagem que permitiu a Angela recordar os detalhes do rosto da mulher, o beco, as placas de sinalização verdes no fundo e até os olhares idiotas dos transeuntes que atravessaram o quadro. Era tanto uma dádiva quanto uma maldição lembrar de tudo o que via. Finalmente, piscou e afastou a imagem da repórter, deixando que ela se desvanecesse de seu córtex visual. Nesse exato momento, Catherine puxou levemente o cotovelo de Angela, levando-a para a mesa de jantar. Chicago, agosto de 1979. Os 4, Angela e Catherine, junto com seus respectivos maridos, estavam sentados à mesa de jantar. Thomas, marido de Angela, terminara de grelhar o frango e legumes e eles preferiam a segurança do ar-condicionado da sala de jantar ao plano original de comer no terraço dos fundos. O calor e a umidade do verão estavam sufocantes e os mosquitos não davam trégua. Perdoe-me passar outra noite de verão aqui dentro. Tomás deu de ombros. Esperamos o ano todo para o inverno ir embora e ainda nos encontramos presos aqui dentro. Tenho passado todos os meus dias ao ar livre, disse Bill Blackwell, marido de Catherine. Como um dos nossos supervisores pediu demissão há uma semana, cabe a mim cuidar das equipes dele. Assim, um refresco em relação ao calor é tudo o que eu quero. Ainda não contratamos ninguém para substituí-lo? Thomas perguntou. Thomas e Bill eram sócios em uma empresa que implantava fundações para novas residências e pavimentava estacionamentos industriais e garagens em recintos fechados. A empresa, criada quando ambos tinham 20 anos, havia crescido e se transformado em uma empresa média com força de trabalho sindicalizada. Fiz o pedido ao sindicato. Eles estão procurando, mas até encontrarmos alguém, preciso supervisionar as equipes. Isso significa que fico ao ar livre o dia todo. E com as temperaturas rondando os 35 graus, sinto-me feliz de poder ficar sentado aqui dentro esta noite. Se isso serve de consolo, esta semana tive de operar a escavadeira quando um dos nossos homens ficou doente. Não serve não, Thomas.
Operar uma escavadeira não é o mesmo que supervisionar as equipes. Se eu levar mais picadas de mosquito, posso pegar malária. Devemos ser mais solidários com os homens que trabalham duro, Angela? Catherine perguntou.